Antes de nós nos colocarmos em pé para cantar, eu gostaria que você abrisse a Bíblia mais uma vez, agora no Salmo 126. Salmos, capítulo 126. Salmo 126, 1 e 2. Amém? Todos acharam? Diz assim o Salmo 126: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Começa assim. E depois nós vamos continuar a leitura. Parando aqui para refletir no primeiro versículo, o texto diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro. Como que eu cheguei no versículo de Êxodo que nós lemos agora na introdução do culto? A palavra trouxe, do verbo do hebraico, essa palavra significa virar-se, retroceder. O que aconteceu nesse momento? Num certo momento de Israel, o povo continuou a pecar e Deus teve que enviá-los para a prisão. E a prisão se chamava Babilônia. Eles ficaram lá por 70 anos e depois Deus trouxe-os de volta. Assim como eles estavam no Egito e Deus levou-os para outro lugar, nesse momento esse verbo significa: Deus está trazendo, colocando. Trouxe do cativeiro significa Ele está trazendo o estado anterior de prosperidade que o povo tinha. Como que Deus fez isso? Ele coloca a ordem para o povo voltar e Ele dá a possibilidade para Israel de mudar de vida. O texto diz assim: os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Eles estavam extremamente felizes naquele momento. E o Senhor coloca esse texto e essa palavra voltar, eles voltaram tão felizes. A palavra voltar, o verbo, é o mesmo verbo. Vocês conhecem um rei chamado Josias? Vocês já ouviram falar? Josias foi um rei que governou sobre a terra de Judá, e ele foi tão bom que a Bíblia exemplifica lá em 2 Reis, fala que Josias se converteu ao Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de tal maneira que antes dele ninguém se converteu como Josias, e depois dele ninguém se converteu como Josias. Foi tão intensa a conversão desse homem que ninguém foi igual a ele em termos de conversão. E a mesma palavra é usada aqui para dizer: tornem a casa que eu chamei. O que essa conversão tem a ver comigo e com você? Hoje eu e você estamos aqui. Talvez estávamos no estado ruim há tempos atrás e Deus está nos trazendo de volta. Só que o que o Senhor espera é que a gente volte com a alegria que aquele povo teve saindo da Babilônia e com a dedicação que Josias teve se convertendo ao Senhor. O Senhor está nos chamando a ter uma real conversão, uma entrega, a entender o quanto nós estávamos perdidos. Por isso nós vamos cantar novamente aquela música: eu era um perdido e o Senhor me achou, eu era escravo e o Senhor me libertou, eu estava numa vida de aprisionamento e o Senhor está me dando vida, eu estava preso nas garras do mal e o Senhor me livrou da hora fatal, ou seja, eu estava prestes a morrer espiritualmente e o Senhor me livrou. Esse texto, esse verbo voltar, também está colocado numa sucessão de coisas. Por exemplo, Isaías fala desse verbo voltar dizendo assim:
Quando Israel voltar e se converter, então os que se desviaram tornarão a buscar o Senhor. Todos os momentos onde é usado, por exemplo, Oséias fala assim: buscarão o Senhor seu Deus e o seu rei Davi. Jeremias fala: se uma nação, se um país inteiro se converter, se tornar ao Senhor, eu os livrarei. Que é mais ou menos o que o povo está fazendo com Deus agora, pedindo socorro para que Deus salve a nação. Todas as vezes que Deus chama, Ele fala: tornem. Agora, trazendo para a prática, o que isso tem a ver comigo e com você? Há cerca de 2 semanas atrás, foi nos trazido uma palavra de Daniel 5, dizendo: pesados fostes na balança. Vocês foram colocados na balança e foram achados em falta. Os erros estão muito mais pesados do que os acertos. E aí o Senhor traz uma palavra: vamos reconstruir, que foi sábado, e agora o Senhor está dizendo: vocês vão tornar do cativeiro. Se vocês saírem do cativeiro, eu os libertarei e vocês terão essa alegria. Mas sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite? Tem muitas pessoas que ainda não tornaram. Muitos ainda não se converteram ao Senhor. Muitos ainda não entregaram. E o que aconteceu com aqueles que não obedeceram? Foram levados para o cativeiro. Hoje é um tempo de decisão. E o Senhor está olhando. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1 que Jesus está passeando no meio da igreja, no meio dos candelabros, e Ele está a sondar, a olhar o que tem dentro de nós, para saber se existem obras que vão levantar a vida espiritual ou se o peso está afundado na balança. E o Senhor está dizendo: tornem a Sião, tornem a Jesus, voltem-se para Ele, porque se não voltarem, eu não os poderei salvar. E o versículo 2 desse salmo que nós estamos lendo diz assim: então, depois que nos convertemos, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Todo aquele coração grato, aquele coração que volta ao Senhor, ele tem disposição de cantar. E nós iremos cantar nesta noite. Nós iremos dizer que o Senhor é bom. Nós vamos dizer que Ele é grande, que o Senhor é maravilhoso. Nós vamos dizer: louvai ao Senhor. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor. Nós vamos dizer: glórias eu te dou. A glória significa o Senhor seja exaltado por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor fará em mim. E o texto está dizendo: então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Jó, quando voltou do cativeiro, quanto tempo Jó ficou preso no cativeiro? Do capítulo 1 até o capítulo 42, eu não sei exatamente precisar o tempo disso na vida dele, mas tudo que a gente lê da vida de Jó e do seu sofrimento foi uma provação atrás da outra, e Deus estava com ele. Aí o versículo 10 de Jó 42 fala que Deus voltou Jó do seu cativeiro, do seu sofrimento. E aí, enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor o libertou. Enquanto você está em comunhão, trabalhando e operando a sua vida diante de Deus, oferecendo o seu culto para Deus, enquanto você intercede, fala com Deus, Deus pode operar não apenas na tua vida, mas na tua família e em todos aqueles que te servem. O que Deus esperava de Jó foi o que ele fez: buscou o Senhor. Enquanto Jó buscou, o Senhor tornou a vida dele, transformou. E o Senhor quer tornar a nossa vida nesta manhã. Ele quer transformar, para que nós tenhamos fé, confiança ou esperança e, acima de tudo, o amor, para servi-lo e servir ao próximo.